sangue em tanque de tubarões. Eu não me lembro aonde que eu ouvi essa frase. Eu imagino que seja um ditado popular, desses muitos ditados que tem por aí, mas a ideia central dele é que você não pode mostrar para o predador que você está fraco. Então, a gente não pode demonstrar fraqueza em determinados lugares que são perigosos, que podem atrapalhar a nossa vida, seja ambiente de trabalho, seja na vida pessoal. A gente às vezes tem certas pessoas que estão à nossa volta e que a gente acha que são amigos, né? Pessoas que são pessoas amigas e que na realidade elas querem ver a nossa caveira. Então esse vídeo será sobre isso. E eu gostaria de citar aqui o Thomas Hobbes, desse livro. Eu gosto muito de Thomas Hobbes porque ele fala sobre o homem ser o lobo do próprio homem. Então, em Leviatã, ele vai descrever o estado natural do homem como uma guerra de todos contra todos. Então, é uma metáfora que ele usa de um gigante estatal, que é Leviatã, para representar o Estado como poder soberano absoluto, que nasce de um contrato social onde indivíduos cedem seus direitos para obter segurança e sair do estado de natureza. Só que aí, o que a gente faz em relação ao Hobbes em Leviatã? Trazendo para o nosso contexto, no nosso cenário, nossa vida, no cotidiano, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, que mostrar fraqueza equivale a se tornar uma presa fácil. Então, quando a gente mostra fraqueza, as pessoas tendem a cada vez mais nos colocar para baixo. Isso seja em qualquer ambiente, até familiar. Quantas vezes a gente passa por problemas familiares também, que as pessoas, às vezes alguma pessoa nos submete a alguma situação que a gente não quer viver, que a gente acaba tendo que vivenciar por ser família. E o instinto de autopreservação, ele tem que ser central. E antes da gente abordar os tópicos que eu vou descrever aqui, vou falar a respeito de como a gente faz para não sangrar em tanque de tubarões, eu gostaria de apresentar um livro que é do Guimarães Rosa. Muitos conhecem, que é Grande Sertão Veredas. Eu amo esse livro, inclusive isso aqui foi um presente que eu ganhei de tanto que eu amo. E nesse clássico de Guimarães Rosa, ele fala a história se passa no sertão. E o sertão, na realidade, ele é o espaço simbólico onde você não pode se mostrar fraco, como um tanque de tubarão. Então, o sertão de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, é o mesmo que o tanque de tubarões. A gente não pode mostrar vulnerabilidade, porque o narrador, que é o Riobaldo, ele está sempre diante de jagunços, ou do diabo, ou da sua própria luta existencial. Então, é um livro muito interessante. Então, assim como o Tanque de Tubarões, o livro Grande Sertão Veredas, ele vai mostrar que o sertão é um lugar de sobrevivência, que é um espaço que, se você fraquejar, você não vai conseguir viver, você não vai conseguir caminhar, você não vai ter uma vida digna. Então agora eu vou passar aqui para vocês o primeiro tópico que eu separei, que eu fiz uma lista de coisas que eu acho interessante a gente falar sobre essa questão. Saiba escolher o seu mar. Então, você tem que entender que o ambiente que você está inserido importa muito. Então, importa mais do que a sua força. Às vezes você tem uma grande força de vontade e você quer fazer as coisas, você quer trabalhar, você quer criar conteúdo. Isso daí, independente de você estar na internet trabalhando, criando como criador de conteúdo, ou se você tem uma empresa, ou você trabalha para alguém. Então, você, por exemplo, tem muita força, só que se você escolher o tanque errado, você não vai conseguir nadar. Você vai morrer afogado. Então,
escolher, entender que o ambiente onde você está inserido, ele é muito importante para a sua vida, para a sua carreira, para você conseguir chegar em algum lugar. Então, escolher um tanque, na realidade, é selecionar a sua audiência, é selecionar o espaço onde você quer estar inserido. Então, nicho, plataformas que te favorecem. Então, você tem que analisar muito bem isso. Então, fuja de ambientes onde a competição é predatória, porque o jogo nunca vai ser justo. Quando a gente fica num lugar em que você só tem predadores, pessoas que queiram sabotadores, você vai ver que você vai ter muitos sabotadores à sua volta. Você nunca vai ter uma luta justa, você nunca vai ter um campeonato justo, você nunca vai ter uma competição limpa. Então fuja desses lugares. Saiba entender quais são os lugares que você tem que estar. Entenda, veja como você é, veja o que está à sua volta e saia, simplesmente se retire de lugares em que o seu trabalho não é valorizado. E se retire de lugares que a sua pessoa não é valorizada. Relacionamentos tóxicos. Quantas pessoas vivem em relacionamentos tóxicos? E aí tem aquela questão, não é só namoro, amizades, pessoas que estão à volta só minando a sua energia. Então fuja, não sangre nesses tanques que não tem nada a ver com a sua vida. Aí um segundo tópico que eu coloquei aqui, conheça os tubarões de perto. Os tubarões, eles podem ser players grandes, eles podem ser críticos e eles podem ser os sabotadores, que eu acabei de falar. Então, quando você está numa competição com players grandes, você está no mercado competitivo e onde tem ética, você ainda consegue, se você souber se abrir para outros mares, né? Entrar em outros lugares, nadar em outros lugares que não foram explorados, você consegue estar no mercado. Na vida pessoal, você consegue também viver quando você tem pessoas éticas à sua volta. Agora, quando você tem críticos que são idôneos e críticos que são éticos, também ainda vai, porque você usa essa crítica como aprendizado. Mas quando você tem críticos que só querem te sabotar, os sabotadores de plantão, aquelas pessoas que só sabem criticar, você tem que cair fora. Então saiba analisar. Você sabe quem são essas pessoas na sua vida. Então, se você não souber, faça uma análise e saia de perto dessas pessoas. Admire sem se comparar. Use os grandes players, as pessoas que estão no mercado, como pessoas que você quer se inspirar para você chegar onde essas pessoas chegaram. Não seja também sabotador das outras pessoas. Use isso como fonte de inspiração e não de intimidação. Às vezes a gente se intimida na presença de outras pessoas e você tem que entender que todo mundo é igual, a gente só tem assim, talvez a questão de níveis hierárquicos, mas nós somos todos seres humanos, viventes nesse mundo de meu Deus. Então entender isso, entender que você também pode chegar lá, chegar onde essas pessoas que você admira estão. Então, use isso como fonte de inspiração. Pense assim, olha, eu vou chegar lá, eu vou me construir de uma forma que eu vou conseguir também ter sucesso. E não como uma pessoa invejosa. Não seja uma pessoa escassa, seja uma pessoa abundante. E ajude as outras pessoas com os conhecimentos que você tiver. O nosso sucesso está diretamente relacionado ao número de pessoas que a gente ajuda. Então não seja também um sabotador. Ajude as pessoas que estão à sua volta. E não se intimide com os sabotadores. Não se intimide. Um outro tópico aqui, não exponha o seu sangue. Reclamar, mostrar insegurança, ficar reclamando de tudo, desespero, vai afastar oportunidades, vai afastar pessoas interessantes, vai afastar audiência se você trabalha online, se você é criador de conteúdo, e vai atrair
predadores. Porque os predadores normalmente são narcisistas, tem uns que têm uns graus de psicopatia aí, não vou entrar nesse mérito, mas grande parte dos predadores são narcisistas, eles vêm para destruir. E não só narcisistas, passam por outros problemas também psicológicos graves que vêm atormentar a sua vida. E tem umas pessoas que são à toa mesmo. Elas vêm encher o saco. Então, assim, tomar cuidado com isso. Então, não exponha o seu sangue. Não fale, fique reclamando aos quatro cantos. Você pode mostrar vulnerabilidade se ela for estratégica. Por exemplo, você é um criador de conteúdo em uma área, sei lá, estética. E aí você fala assim, ó, antigamente eu era assim, eu não tinha amor próprio, eu me olhava no espelho e achava que eu era feia. Aí eu criei um método e eu me embelezei, sei lá, eu fiz minha sobrancelha, eu pus botox, não sei essas coisas, né? E aí eu criei esse método e eu tive esse resultado. Olha como está minha pele, está bela. Então você você mostra o seu resultado. Mas você percebeu que você falou os seus problemas, só que você mostrou o seu caminhar, o seu processo, como você resolveu esse problema e você chegou no resultado que você queria. E você está vendendo isso. Você está criando conteúdo. Primeiro, a gente sempre tem aquela estratégia de mostrar conteúdo gratuito, que você ajuda as pessoas e a pessoa vai se conectar com você e depois você pode vender a sua mentoria, você pode vender seus serviços, seus produtos, seu infoproduto, porque é assim que acontece. As pessoas precisam primeiro entender o que você faz e qual é o resultado que você teve e o que você pode fazer para ajudá-la, porque é sempre sobre o cliente e não sobre você. Você tem que ajudar a pessoa a resolver o problema e ela vai pagar por isso. Então, quando você tira o lado da carência e traz a vulnerabilidade estratégica, você não está expondo o seu sangue. Você está criando um negócio, você está criando uma marca pessoal. E isso também, eu estou falando aqui de negócios, mas isso também é para só, se você trabalha numa empresa, não se exponha, não se exponha, mostre as dificuldades que você teve e o resultado onde você chegou, ou na sua vida pessoal, sabe? Não fica sofrendo, chorando, choramingando. Não, você teve uma vida difícil, mas vai lá, luta, você vai chegar lá e você vai poder ajudar outras pessoas que às vezes estão passando por dificuldades. Então, saber usar a estratégia, pegar a vulnerabilidade e transformá-la. Então, compartilhe esses aprendizados e não os seus lamentos. Assim você inspira, ao invés de perder credibilidade, porque quando a gente reclama muito, a gente perde a credibilidade. Aquelas pessoas reclamonas, a gente sai correndo dessas pessoas. Então não seja você você está sangrando em vários lugares e as pessoas são complicadas, você vai atrair cada vez mais pessoas de energia baixa, pessoas que não vão te levar a lugar nenhum, que só vão te atrapalhar. Um outro tópico aqui, transforme cicatrizes em conteúdo. O que parece fraqueza pode virar autoridade. Você pode, se você criar conteúdo estratégico, contado com inteligência, você trabalha a sua marca pessoal. Independente se é negócio, se é na sua vida, para você atrair mais amigos diferenciados, para você atrair um relacionamento que seja um relacionamento bom, um relacionamento saudável. Então, quando você transforma essa cicatriz em conteúdo, você consegue ter outros horizontes melhores do que ao invés de você ficar só reclamando. Quando a gente reclama, a gente atrai pessoas iguais a gente. E uma pessoa reclamona, ela não vê felicidade em nada, e ela não vê felicidade, ela não quer felicidade para o outro, ela não vê felicidade na vida dela, é uma vida de tormento.
Então, se você estiver passando por isso, se você for assim, mude essa chavinha. Todos nós passamos por esse momento em algum momento da nossa vida. Tem pessoas mais, tem pessoas menos, mas tem um momento que a gente reclama de alguma coisa. Então, mude a chavinha da reclamação para gratidão. Use suas quedas como estudo de caso para ensinar soluções. Foi o que eu falei até agora. Pega esse conhecimento, transforma num conteúdo e vai passar para o mundo. As pessoas precisam, tem pessoas que precisam da sua experiência. Pessoas que às vezes precisam do que você tem a dizer. Precisam disso para se reerguer. Quantas pessoas perdem muitas coisas na vida, perde filho, perde marido, perde mãe, perde pai, fica sem norte, fica reclamando com lamentação. E aí você passou por isso. E você fala assim, não, eu consegui vencer. É difícil, mas eu consegui. Eu estava assim, aí eu fui fazendo isso e fiquei assim. Então, isso serve nos negócios, serve na vida pessoal. Então, use essas quedas como estudo. Isso cria proximidade com as pessoas, isso cria proximidade com a audiência, isso abre portas de trabalho, abre portas de negócios. Porque as pessoas querem, as pessoas que estão lá em cima, que estão no sucesso, elas querem pessoas de sucesso à volta delas. Então nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Jim Rohn falava isso. Jim Rohn, um grande filósofo de negócios, ele falava muito a respeito disso. Eu não sei nem se é dele essa frase, mas ele falava muito. Outra coisa, seja estoico. O que é estoico? Entenda que a vida, ela tudo passa. A gente vai sofrer as mazelas, as coisas difíceis da vida, mas tudo passa. A vida é um rio corrente. Tudo passa. As alegrias e as dificuldades também, as tristezas também. Então a gente tem que saber lidar com as mudanças da vida. Então analise isso. Não sangre em tanque de tubarões. Aí coloquei um outro tópico aqui, fortaleça o seu nado. Em vez de se preocupar com os tubarões, aprimore sua técnica. Então, para você que é criador de conteúdo, crie, por exemplo, conteúdo consistente. É isso que vai dar velocidade e resistência. É isso que vai dar velocidade para o seu negócio fluir, para você ter sucesso. E é isso que vai dar resistência para você de continuar produzindo. Então, crie conteúdos consistentes. Então, o tubarão, ele respeita quem sabe nadar bem e não quem fica batendo, tentando nadar e não consegue. O tubarão respeita quem sabe nadar bem, a audiência também. Então, saiba nadar, aprenda, fortaleça o seu nado, crie técnicas, trabalhe o seu psicológico, trabalhe o seu mental, trabalhe, treine. Isso é um treino de você sair dessa reclamação, desse momento de reclamação, de ficar só reclamando de tudo que está acontecendo. E crie estratégias para você usar essas vulnerabilidades e se fortalecer. Um outro tópico aqui, crie rede com outros peixes. A união com criadores do mesmo porte fortalece você contra os predadores. Então, quando você caminha com pessoas que pensam para frente, pessoas que são melhores do que você, nós temos que conviver com pessoas que tenham mente de abundância, se você quer ter abundância. Se você quer construir um negócio de sucesso, você tem que andar com pessoas que pensem como você. Não adianta você querer andar com pessoas que não querem saber disso. De repente você quer construir um negócio, você quer ser, você quer ser o seu próprio negócio. Então, e aí você tem um monte de gente à volta que quer estar num trabalho com salário fixo e ganhando um salário mínimo. E você tem um sonho de crescer, de aumentar os seus negócios, e você tem um monte de gente à volta que não tem nada a ver, que só quer estabilidade, não quer trabalhar
que quer simplesmente chegar no trabalho, terminou, ele não está preocupado, você não vai crescer. Então, caminhe com pessoas, né? Colaboradores, parceiros, eles são um escudo natural para você. Quando você tem os parceiros certos, os colaboradores certos, as pessoas certas que estão à sua volta, você vai crescer o seu negócio. E para você que não tem a ver com negócio, você simplesmente caiu de gaiato aqui no navio porque você está sofrendo de amor ou sofrendo por causa de amizades, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Então, caminhe com pessoas que são pessoas que valorizam a amizade, que valorizam o relacionamento, pessoas que querem crescer e que valorizam você e que querem que você também cresça. Você sabe quais são essas pessoas e você sabe quais são as pessoas que não são para ficar à sua volta. Então, saiba escolher. Então eu vou deixar aquela minha amiga de infância. Não é deixar amiga de infância. Mas se ela está pensando de um jeito, você está pensando de outro, como que você vai conviver? Os iguais se atraem, não são os opostos. Você pode até ter aquele que fala, né, nos signos opostos complementar, um complementa o outro, mas se você for muito destoado da pessoa, das amizades, dos pensamentos, você gosta de estudar. Aí tem um pessoal que só quer saber de badernar, de beber, de sair, entendeu? Não vai dar certo. Ou você vai beber igual ou você vai sofrer. Porque é difícil você conseguir trazer a pessoa. Você pode até ter a síndrome do Messias e tentar ajudar. Mas tem que tomar cuidado para não se perder no caminho. Então, pensar muito bem nisso. Então, quem nada em cardume ganha visibilidade e segurança. Num tanque de tubarões, quem anda em cardume consegue sobreviver. Se você tem pessoas à sua volta que te apoiam e que você também apoia, que vocês crescem juntas, você consegue sobreviver. Agora, se você tiver pessoas que te empurram para baixo, você não vai conseguir nunca. É difícil você nadar contra a maré. Um outro ponto aqui, posicione-se como um predador também. Só que ser predador não é ser agressivo nesse caso, é ser estratégico. Não ser um predador sabotador, ter ética. Você ir também à luta, ter concorrência, mas não querer atrapalhar o outro, fazer o seu trabalho. Mostre domínio do seu espaço e autoridade no seu nicho. Ser predador dessa forma, com ética. Mostre domínio do seu espaço e autoridade no seu nicho. Crie sua marca pessoal. Crie uma marca pessoal forte, que transmite confiança. Então, dificilmente você vai ser atacado. E você não vai precisar atacar o outro, porque você tem uma marca forte. Todo mundo consegue nadar no oceano. Escolha o seu lado do oceano, o seu pedaço do oceano para você nadar. Você não precisa sair atropelando o outro. Quando você cria uma marca forte, ou na sua vida pessoal, quando você sabe quem você é, e você tem um objetivo na sua vida, você não precisa se preocupar com o que está à volta. Você não precisa sangrar, não precisa ficar reclamando. Só segue, que você vai encontrar as pessoas certas que estarão com você. Um outro tópico aqui, que eu gosto muito desse tópico foi o que eu mais gostei. Nade para mares abertos, expanda horizontes, novas plataformas, novos formatos, novas abordagens, novas pessoas, novos contatos, novos mercados, novos grupos para você que é o pessoal, que você não está pensando no profissional, mas também se tiver networks que valem a pena. Diversificação garante liberdade e reduz vulnerabilidade. Então, nade para mares abertos, não tenha medo de desafios, siga em frente o seu caminho. Às vezes você está preso num lugar, num negócio, num trabalho, de repente num curso de faculdade,
num grupo de amigos, que você não está crescendo. Que você vai, você trabalha, você dá tudo de si e você tem os sabotadores. Quantas vezes eu não trabalhei com grupos, não prestei serviço, que tinham grupos que queriam puxar meu tapete. Eu estava lá trabalhando, dando tudo de mim e as pessoas simplesmente não levavam em consideração, tentavam me abafar. O que eu fazia? Saía, ia para outro tanque. Eu faço sempre isso. Se eu estou num lugar e eu não sou valorizada, eu não fico. Eu fico um tempo, talvez. Teve um caso, por exemplo, de um grupo que eu fiquei 1 ano, aí fui no segundo ano, vi que eu não era valorizada, que as pessoas nem lembravam que eu existia, eu caí fora. Então não é, você quer se aparecer. Não é que eu quero me aparecer. Eu quero ter visibilidade no que eu estou fazendo, eu quero ser reconhecida. E aí eu fui seguir meu caminho, fui seguir minha vida, fui alçar outros voos, eu fui nadar em outros mares. Então faça isso. Se você perceber que você está preso num lugar, que você está nadando, está sangrando naquele tanque, caia fora desse tanque. Vá para outro lugar. A gente não é obrigado a estar onde a gente não quer, a gente tem que saber dizer não. Às vezes o não pode doer, mas a gente tem que saber dizer. Às vezes se você não quer sair daquele lugar, porque às vezes você se apoiou naquilo, se você se apoiou na dor de estar naquele lugar. Mas você tem que entender que tem um mar enorme, tem um oceano enorme te esperando. Então, saiba identificar os lugares que são importantes para você crescer e saia dos lugares que você percebe que não vai ter crescimento. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, de comentar, compartilhar com quem está precisando ouvir isso. Se você quiser deixar nos comentários aqui a sua experiência, eu vou gostar muito de ouvir. E aqui eu deixei na descrição um link de uma aula gratuita do Thiago. Na realidade, essa aula ela é um compilado da nossa vida, da minha vida, do Thiago, que nós colocamos num vídeo que vai falar sobre a melhor forma, o melhor modelo de negócio, que é uma experiência de toda uma vida minha e do Thiago, e o Thiago gravou para vocês. Então, não deixem de assistir e nos vemos nos próximos vídeos.